Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre estatística, tá? Algumas noções básicas aí, nada muito aprofundado não, tá? Essa parte inicial a gente vai trabalhar aí população, amostra, variável e frequência. Vamos ver algumas características aí do estudo de estatística, tá? População e amostra, né? Toda pesquisa, né, precisa atender a um público aí, pois é como se fosse uma base. É como uma base, né, nesse conjunto de pessoas que os dados são coletados. Então, geralmente, quando você faz uma pesquisa, você consulta uma certa quantidade de pessoas ou de coisas para poder coletar informações, tá? Esse público que recebe o nome de população. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a qualidade do ensino brasileiro, então eu vou entrevistar alunos da rede pública. Então, os alunos da rede pública seriam a população, seria quem você estaria obtendo as informações, tá? Essa população ela constitui um conjunto de pessoas que representam características próprias. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre a qualidade do ensino público no ponto de vista dos alunos, os alunos serão a minha população, beleza? Porém, em alguns casos, a gente não consegue entrevistar todos os alunos, por exemplo, da pesquisa. Você quer fazer uma pesquisa sobre a qualidade do ensino público no Brasil. Você não vai conseguir entrevistar todos os alunos do Brasil inteiro, tá? Mas a população seria essa. A população seria os alunos da rede pública no Brasil, da pesquisa. Porém, a gente não consegue, muitas vezes, obter dados, informações de todo esse público. E aí a gente escolhe uma parte desse público para poder obter essas informações. Essa parte do público que a gente entrevista, o que a gente usa para obter a informação, a gente chama de amostra, tá? Então, no caso aí, se eu quero saber a opinião dos alunos da rede pública sobre a qualidade do ensino público brasileiro, todos os alunos seriam a população. Porém, somente uma parte deles é que seriam entrevistados. Então, essa parte dos alunos aí, que são os entrevistados, é que a gente chama de amostra, tá? A amostra é sempre um subconjunto da população, tá? Você tem a população, que é um conjunto enorme em que os dados se referem, porém, dentro desse conjunto você pega apenas uma parte daqueles indivíduos para poder entrevistar. E esses entrevistados são as chamadas amostras, tá bom? Outra coisa, quando a gente estuda estatística, tá? Os dados de pesquisa eles podem ser diversos, né? Você pode obter diversos tipos de informações, tá? E aí entra dois tipos de informações que a gente pode obter, que são as variáveis. Essas variáveis elas podem ser quantitativas e qualitativas. Quantitativa é aquela que pode ser medida e as qualitativas são aquelas que não podem ser medidas, tá? Então o próprio Olavo já fala qualitativa e quantitativa. Qualitativa não pode ser medida, quantitativa pode ser medida. Por exemplo, quando eu faço uma entrevista ou uma pesquisa perguntando sobre a qualidade do ensino público brasileiro, e aí eles têm que responder entre ruim, péssimo, bom ou ótimo. Isso aí é um tipo de variável qualitativa. Por que qualitativa? Porque ela não é um número, ela não representa uma quantidade, ela representa um adjetivo, uma característica do ensino. Tá? Então, esse tipo de variável que a gente chama de variável qualitativa, é quando ela representa um adjetivo ou quando ela representa uma informação que não é numérica, que não é quantitativa. Tá? E a variável quantitativa é aquela que representa números. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a quantidade de filhos que os casais brasileiros têm. Tá? Aí um casal responde 2, o outro responde 1, 3, 5. Aí essa variável já é quantitativa, porque ela é um número, ela é uma medida, ela é uma quantidade. Tá? Então, toda informação obtida que representa quantidade são variáveis quantitativas. Informações de pesquisas que representam qualidades ou adjetivos, qualitativas. Tá? Então, pesquisas do tipo ruim, péssimo, bom, qualitativa. Pesquisas do tipo 1, 2, 10, 20, quantitativas. Tá? Frequência.
A frequência, basicamente, é a incidência de uma certa informação, ou seja, é a quantidade de vezes em que uma certa informação se apresenta, tá? É a quantidade de vezes em que uma certa informação começa a ser repetida. Isso é frequência. Existem dois tipos de frequência, a absoluta e relativa. A absoluta é a quantidade de vezes em que ela aparece, tá? Numa pesquisa, às vezes você vai ter uma informação que aparece várias vezes. Então, um resultado que aparece várias vezes. Essa quantidade de resultados que aparece é chamada de frequência absoluta. Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o peso dos pratos de um certo restaurante. Peso dos pratos, tá? Um restaurante lá, self-service, não, por quilo, né? E aí foi pesado os pratos lá. Então aqui, ó, tem o senhor limoeiro, peso do prato 402 gramas, o rapaz da frente 401 gramas, cliente 3, 399 gramas, é o peso do prato de cada um, tá? Observa que alguns pesos aqui eles se repetem, por exemplo aqui, ó, o 401 se repetiu, tá? Ó, o 400 também repetiu, tá vendo? Então assim, algumas informações coletadas são repetidas. A quantidade de vezes em que ela aparece repetidas é que a gente chama de frequência. 396 apareceu uma vez, frequência absoluta. 397 apareceu uma vez, frequência absoluta. 399 apareceu uma vez, a frequência absoluta dele é 1. 400 gramas apareceu 3 vezes, então a frequência absoluta desse 400 gramas é 3. Tá? Então, basicamente, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que uma informação aparece na pesquisa. Isso é frequência absoluta. Tá? Aqui, ó, vocês podem olhar que o total da frequência aqui é 10. Por que 10? Porque você tem 10 informações coletadas. São 10 clientes que ofereceram informações a respeito do peso dos pratos. Então você tem 10 informações coletadas, a frequência tem que ser 10 ao todo, tá? Porém, algumas dessas informações apareceram várias vezes, então a quantidade de vezes que ela aparece é chamada de frequência absoluta. Inclusive, se vocês forem reparar, ó, essa pesquisa aqui que mostra o peso dos pratos, ela apresenta variáveis quantitativas. Por que variáveis quantitativas? Porque as variáveis aqui são números, são quantidades, no caso, o peso dos pratos, ó, 402, 401, 399, variável quantitativa, tá? Quantas vezes cada uma aparece, a gente chama de frequência absoluta. Ao todo, a frequência absoluta tem que somar a quantidade de informações apresentadas da pesquisa. No caso aqui, 10 informações. Tá? E frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta e o total de dados. Tá? A razão, ou seja, a divisão da frequência absoluta pelo total de dados apresentados. Então, por exemplo, 396 apareceu uma vez de 10 informações apresentadas. Então, 1/10 era 396 gramas. Tá? 1/10, que dá 0,10 ou 10%. Tá? Então, a frequência relativa geralmente é uma porcentagem. E essa porcentagem é obtida dividindo a frequência absoluta pelo total de informações da pesquisa. Tá? Então, nesse caso, 396 apareceu uma vez de 10 informações prestadas, 1/10 ou 10%. Olha aqui o 400 gramas. 400 gramas apareceu 3 vezes. 3 dividido para 10, 30%, ou 3/10, 30%. Tá? Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes em que a informação aparece. Frequência relativa é a porcentagem ou a razão em que aquela informação se apresenta em relação ao todo, em relação a todas as informações coletadas. É sempre uma divisão. Tá? Um exemplo. Classifique como amostra ou população. Para indicar a eficácia de uma campanha de vacinação no estado de São Paulo, mães de recém-nascido durante o primeiro semestre de 2005 foram perguntadas a respeito da última vez que vacinaram seus filhos. Observa que a campanha de a pesquisa é para ver a campanha de vacinação no estado de São Paulo. Então, todo mundo no estado de São Paulo seria a população.
Mas quem foi pesquisado? Não foi pesquisado, não foi perguntado a todo mundo no estado de São Paulo. Foi perguntado apenas às mães de recém-nascidos durante o primeiro semestre. Isso significa que quem respondeu essa pesquisa foi toda a população da pesquisa ou foi apenas uma amostra da pesquisa? Uma amostra. Por que uma amostra? Porque não foi todo mundo, aqui a pesquisa se refere, que respondeu a pergunta. Tá? A pesquisa se refere a todo mundo no estado de São Paulo. Porém, quem respondeu a pesquisa foi somente as mães de recém-nascidos. Então, uma pequena amostra da população da pesquisa que respondeu isso aí. Então, esse caso refere-se a uma amostra. Para verificar a audiência de um programa de TV no Brasil, moradores da Zona Sul foram entrevistados com relação ao canal que estavam sintonizados. A pesquisa ela quer ver a audiência de TV no Brasil. Então, toda a população brasileira seria a população dessa pesquisa. Mas nem todo mundo respondeu. Apenas os moradores da Zona Sul que foram entrevistados. Também é uma outra situação em que você tem aí retratado uma amostra da pesquisa. Quando quem responde é apenas uma parte do conjunto a que a pesquisa se refere, então você tem uma amostra. Tá? Uma amostra é uma pequena parte que responde à pesquisa. Se todo mundo respondesse a pesquisa, aí a amostra seria a própria população, ou seja, a população seria a amostra. Tá? A fim de avaliar a intenção de voto do presidente do Brasil, 2.004 pessoas foram entrevistadas. Gente, ele quer avaliar a intenção de votos para presidente do Brasil. O Brasil ele tem 210 milhões de pessoas, mas só 2.004 pessoas foram entrevistadas. Essas 2.004 é uma população ou é uma amostra? A amostra também é uma pequena parte da quantidade de indivíduos que a pesquisa se refere. Então é apenas uma amostra. O IBGE entrevistou todos os moradores de um prédio para saber quantos carros cada família que mora nesse prédio possui. Observe que a entrevista era para indicar, né, quantos carros que cada morador do prédio possui. Então a população é os moradores do prédio, que a pesquisa se refere a isso. Tá? Então todos os moradores do prédio são a população da pesquisa. E como ele entrevistou todo mundo lá do prédio, então a amostra aqui é toda a população. Então nesse caso aqui você tem uma situação de população, tá? Onde todo mundo a que a pesquisa se refere respondeu à pesquisa. Então toda a população da pesquisa realmente foi entrevistada, tá? Quando não se entrevista todo mundo, você tem uma amostra. Quando todo mundo responde à pesquisa, você tem a população. Tá? As últimas 10 ligações não atendidas, registradas no meu celular são de números desconhecidos. Gente, as últimas 10 ligações, isso dá a entender que tem muito mais ligação lá no celular dele, mas ele especificou as últimas 10. Isso é apenas uma amostra, tá? Já que não se refere a todas as ligações que ele possui ali dentro. Então é uma pequena parte dos indivíduos aí que representa a pesquisa. Tá? Outro exemplo, numa pesquisa a quantidade de horas por semana que alunos de uma escola do Rio de Janeiro estudam. Tá aí toda a quantidade de horas, ó. Foi entrevistado vários alunos e responderam 9 horas, 8 horas, 5, 4, 5, 6, 2, 2, 4, um monte de informações. Coloque esses números em ordem crescente. Tá aqui. Já coloquei aqui. 1, 2, 2, 2, 2, tudo aqui, ó. 1, 2, 2, 2, 2. Coloquei todos eles aqui em ordem crescente. Construa uma tabela representando a quantidade de horas, a frequência absoluta e a frequência relativa. Então tá aqui. Quantidade de horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. São as quantidades de horas. Frequência absoluta. Quantas vezes o 1 apareceu? 2 vezes. Quantas vezes o 2 apareceu? 4 vezes. Observe que a frequência absoluta é a quantidade de repetições. Então,
O 1 apareceu 2 vezes, o 2 apareceu 4 vezes e assim por diante. Preenchi toda a frequência absoluta das informações prestadas. Tá? E a frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pela frequência, pelo total de dados obtidos. Tá? Então, aqui ó, eu tenho 32 informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu contar todas as informações obtidas na pesquisa, eu vou ter 32 informações obtidas. Então, a quantidade de horas 1 apareceu 2 vezes de 32 repetições, de 32 valores obtidos na pesquisa. Então, 2 dividido por 32, que é 6,25. Ou seja, a quantidade de horas 1 representa apenas 6,25% dos resultados obtidos. Isso é a frequência relativa. É uma porcentagem que representa a frequência com que aquele resultado aparece na pesquisa. Como 1 apareceu apenas 2 vezes, de 32 resultados, então 2 dividido por 32, 6,25. Ó, o 2 aqui, 2 horas, apareceu 4 vezes, então 4 dividido por 32, 12,5%. Tá? O dobro do resultado 1. Tá? E assim por diante. Você vai construindo aí, fazendo essa divisão de frequência absoluta pelo total, tá? Pelo total apresentado. E aí você vai tendo a frequência relativa, tá bom? Essa era a aula de hoje, tá, gente? Espero que tenham compreendido aí. Basicamente, a gente viu aí a definição desses 4 elementos, tá? População, amostra, frequência relativa, frequência absoluta, tá bom? Então, assim, e tem também as variáveis, né? Quantitativas e qualitativas. Mas, assim, é uma questão bem simples, bem tranquila aí de se trabalhar. É só prestar um pouquinho de atenção aí nos resuminhos e tentar resolver os exercícios.